Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Poderoso, nós agradecemos pela graça que o Senhor Deus nos permitiu, do Senhor Jesus ter sido enviado para este mundo para morrer por nós, para que nós pudéssemos entrar no seu reino. O Senhor Jesus se encarregou de todo o pecado que nós cometemos neste mundo. O Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz e lavou nossos pecados para a eternidade. Nos permitiu a grande graça e amor, e com grande sinceridade nós agradecemos ao Senhor Deus. Senhor, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor nos céus, que nós possamos estar dentro da igreja, corpo de Cristo, sendo alimentados, crescidos, para fazermos o seu trabalho. Nós agradecemos por toda essa oportunidade. Senhor, até nesse presente momento, o Retiro de Verão está dando continuidade no local de retiro, mesmo na pandemia do Covid-19, mesmo no meio dessa doença. Nós sabemos que o Senhor tem nos protegido, tem permitido para que nós pudéssemos realizar e encerrar muito bem esse retiro. Agradecemos por toda essa ajuda. Até o dia do Senhor retornar, que nós possamos cumprir toda essa missão que nos foi dada. Senhor, que sem nem falta nós possamos cumprir e possamos estar juntos do Senhor. E até o presente momento, toda a palavra que nós conhecemos, que o Senhor Deus permita para que nós possamos abrir nossos corações de forma mais ampla diante do Senhor Deus através do Espírito Santo, e que nos permita a palavra necessária, adequada para nos conduzir. O Senhor que nos ama, que sempre está junto conosco, nosso Redentor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então agradeço pelo cântico
Vamos procurar Romanos, capítulo 8 do Novo Testamento. Palavra da Bíblia, Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4 somente. Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir desta palavra, nós especialmente iremos aprender qual é o pedido da lei. Então, nós iremos dar um enfoque ao pedido da lei para nós estudarmos a palavra de hoje. Então, agora, no presente momento, retiro de verão, nós estamos tendo retiro e é o último tempo para os adultos, o sétimo tempo para os adultos, que o pastor Lee está dando continuidade, nosso pastor primário. E até o presente momento, no retiro, as pessoas que foram batizadas, então, dizem que estão passando de 5.000, estão em torno de 6.000 pessoas que foram batizadas. Então, muitas pessoas receberam o batismo, então muitos espíritos retornaram para o Senhor, e junto do Senhor, para o Senhor, eles recebem o batismo para viverem para o Senhor. Então, nós nos emocionamos vendo aquela cena. Então, enquanto nós estamos vivendo neste mundo, então, toda a felicidade que nós temos no mundo, enquanto vivemos no mundo, algum tipo de honra, algum tipo de riqueza, realmente nós sempre queremos viver usufruindo e terminar nossas vidas? Não. Nós somos pessoas que estamos vivendo, acertando os nossos passos para irmos aos céus. Então, quando nós chegamos aos céus, para o reino da glória de Deus, quer dizer que conforme a glória que o Senhor Deus ele deseja permitir para cada um de nós, através dessa glória, que nós, junto do Senhor Deus, nesse reino eterno, iremos viver desejando essa paz, essa glória eterna. É por isso que todos os dias nós estamos caminhando de passo a passo, indo adiante. É por isso que para a nossa carne, para cada um de nós, a nossa vida, a certos momentos é difícil, certos momentos pode ser realmente desesperançoso, pode ser que fiquemos angustiados, mas o Senhor Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele conhece todas as nossas dificuldades e nesses momentos o Senhor Deus ele permite a palavra, a comunhão, e Ele nos conduz através da palavra da graça, através da palavra da paz, e nós sentimos isso. Então, dessa vez também, então, muitos espíritos que receberam a salvação agora. Então, eu acredito que tem pessoas que estão entrando em contato pela primeira vez com a Bíblia. Tem outras pessoas que já frequentaram a igreja durante vários anos, mas aquela sede do seu coração, então, aquele desejo, aquela secura do espírito, realmente não conseguiam realmente satisfazer, mas ao ouvir a palavra, então, através do Senhor Jesus, a graça que Ele nos permitiu, esse amor, ao ser compreendido verdadeiramente, ganhando a certeza de poder entrar no reino do Senhor Deus, e a partir dessa graça, dessa fé, ter a verdadeira paz no seu coração. Eu acredito que tem pessoas que são assim nesse presente momento. Então, mas na palavra que nós lemos hoje também, especialmente, o pedido da lei. Se nós pensarmos na lei, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, aparece diversas vezes sobre a lei. Mas enquanto nós estamos vivendo, realmente na Bíblia, a lei que aparece, o que é essa lei? Então nós olhamos para a escrita da Bíblia, para os vocabulários. Então, em certos momentos, essa lei ela se refere aos 5 livros de Moisés e diz que é a lei, porque o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 24, quando disse para os seus discípulos, ele disse que realmente o Antigo Testamento é a lei de Moisés, as escrituras dos profetas e as palavras dos salmos.
Então, mas se nós olharmos todo esse Antigo Testamento, algo que representa de forma bem específica, o Senhor disse o que? Separado, dizendo lei de Moisés. A lei de Moisés são os 5 livros iniciais de Moisés. Então é por isso que, como nós sabemos muito bem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros escritos por Moisés, os 5 livros de Moisés, realmente toda essa palavra que aqui está escrito é a lei. Então nós podemos dizer desta maneira. Então, de outra forma também, se nós pegarmos todo o Antigo Testamento, nós também podemos dizer que é a lei. Então, porque assim, como na palavra de João, capítulo 5, o próprio Senhor Jesus ele já disse, realmente já tem visto realmente que buscareis a vida eterna nas Escrituras. Então, porque essas Escrituras, elas de mim testificam. Quer dizer, conforme essa palavra, nós podemos dizer que a Bíblia é a lei, a Bíblia testifica o Senhor Jesus. Então, esta Bíblia, esta lei, este que foi dado, nós podemos dizer que é uma representação de todo o Antigo Testamento. E não somente isto, não somente o Antigo Testamento, mas a Bíblia toda. A Bíblia toda pode ser chamada de lei também. Tem certos momentos que dizem assim, que se refere à Bíblia toda. Nós chamamos de lei, mas em inglês nós podemos dizer law, que é lei. Então é lei. Então lei ou mandamento, então, mas realmente conforme a vontade do Senhor Deus, foi escrito como lei. Em certos momentos pode ser sido escrito como uma das regras, vontades do Senhor Deus, dos mandamentos do Senhor Deus aos homens, mas se nós olharmos em Salmos, como em Salmos capítulo 1, realmente quem é o bem-aventurado? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esta lei que aqui aparece, quer dizer que se refere à palavra por completa de Deus. Quer dizer que a Bíblia toda é a lei. Nós podemos dizer, representá-la dessa maneira. Realmente, através de várias citações, nós podemos ver o que a lei representa, o que a lei aponta. Nós podemos verificar. Então, esta lei, realmente resumindo em uma única palavra, é o coração de Deus. Falando de outra maneira, quer dizer que o Senhor Deus, que criou este mundo, os homens, ele quis manifestar para os homens como está o coração do Senhor Deus. E isto é a lei. Então eu pensei desta maneira. É por isso que o Senhor Deus, realmente, ele colocou esse seu coração, essa sua lei, no coração, na consciência do homem. É por isso que a lei realmente está posta na consciência do Senhor Deus. Então, realmente, se você conseguir ver conforme a vontade do Senhor Deus, você é tão santo como o Senhor Deus, você é tão puro como o Senhor Deus, você é tão bom como o Senhor Deus. É por isso que você tem a capacidade, você tem o direito de entrar no reino dos céus. Então, nós podemos ver que quando nós começamos esse tempo, nós podemos dizer que é o tempo da consciência, onde as pessoas dizem, tente viver pela consciência, mas as pessoas perderam a sua própria consciência, corrompeu-se a consciência. Então, é por isso que essa consciência que eles receberam do Senhor Deus foi totalmente depravada. E essas pessoas, cada momento mais, se banham do pecado. E como em Gênesis capítulo 6, realmente todo o pecado do mundo se preencheu, a violência estava cheio de violência no mundo. Então, é por isso que essas pessoas já não têm mais o direito de entrar no reino dos céus. Então, a descendência de Caim também, aqueles que não receberam a salvação, que viviam neste mundo, buscavam todas as coisas deste mundo e pensavam de que é só viver neste mundo e morrer e acabou. Então, essa é a descendência de Caim. Então, realmente, nós falamos reino dos céus, nós falamos em Deus, Espírito Santo. Então, quer dizer que vivíamos neste mundo realmente sem pensar em nada. Quer dizer que essas pessoas nós chamamos de descendência de Caim. Então, mas tem a descendência de Sete. A descendência de Sete são aqueles que receberam a promessa de Deus. A descendência de Sete, aqueles que receberam a promessa de Deus. Aqueles que realmente foram e se aliaram com o mundo. E eles se perderam. Porque os filhos de Deus e as filhas de Caim, realmente eles se aliaram, se misturaram. E assim negaram, perderam o coração do Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus.
Então, é por isso que o Senhor Deus, realmente no tempo de Noé, além da família de Noé, ninguém foi salvo. É por isso que o Senhor disse para Noé construir a arca. E naquele tempo, através do dilúvio no tempo de Noé, seja a descendência de Caim, seja a descendência de Sete, todos eles foram julgados pelo Senhor Deus. Porque eles realmente não conheciam o coração, a vontade do Senhor Deus. É por isso que esse Senhor Deus, realmente ele deseja que nós possamos ter esse coração do Senhor Deus. Como? Ele nos colocou como consciência dentro de nós. E a Bíblia diz que esta é a lei do coração. Então, porque se procurarmos em Romanos, vamos procurar Romanos capítulo 2. Vamos procurar rapidamente, já que estamos com a Bíblia aberta, não é? Romanos capítulo 2, vamos procurar. Versículo 14 e 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui no versículo 14 ele fala sobre os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram as suas obras escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. Quer dizer que dentro da consciência, o Senhor Deus ele escreveu o coração do Senhor Deus. A vontade do Senhor Deus está posta dentro da nossa consciência. Claro que realmente o Senhor Deus, ele disse para nós vivemos conforme a consciência, mas não temos como viver pela consciência. Nós não conseguimos viver conforme a vontade do Senhor Deus. De outras palavras, não conseguimos viver conforme o coração de Deus. Então, realmente, resumindo isso, minimizando isso, então o Senhor Deus, ele disse que iria fazer a lei e dar a eles. Então, disse, tente cumprir essa lei, que é pelo menos o resumido do coração do Senhor Deus. É por isso que para todas as pessoas do mundo, o Senhor Deus, ele não deu para testar entre as pessoas, mas o Senhor Deus escolheu uma pessoa como um teste, como o povo de Israel. O Senhor Deus deu para este povo, dizendo, eu vou enviá-los para o céu se vocês quiserem cumprir essa lei. Vocês vão cumprir essa lei? Sim, nós iremos cumprir. Então, e eles disseram em voz alta, clamando, dizendo, nós iremos cumprir essa lei do Senhor Deus. E nós iremos receber essa bênção do Senhor Deus. Nós iremos viver de forma adequada e justa diante do Senhor Deus. Então, eles clamaram essas falas ao Senhor Deus. Mas o pedido do Senhor Deus, o desejo do Senhor Deus, o coração do Senhor Deus, realmente tinha um padrão de requisito muito elevado. Então, mas eles somente pensavam naquela lei escrita, dizendo, não terá outro Deus além de mim, aquelas leis para os homens, leis para Deus. Realmente eles somente cumpriram e pensavam que cumpriam conforme o que estava escrito, pensando dessa maneira. Então vamos pensar, realmente nós temos nossos pais. Os pais, eles têm um coração que eles desejam que os filhos possam fazer. Se os filhos, eles realmente respeitarem e honrarem os pais, eles precisam saber o que os pais desejam. Realmente a vontade dos pais não é essa, não é aquilo, mas ele vai contra o pensamento, contra o coração dos pais, dizer, se eu fizer isso, os meus pais vão gostar. Então, se eu fizer daquele jeito, eu estarei servindo, honrando aos meus pais. Então ele começa a pensar dessa maneira, ele começa a seguir o seu próprio pensamento. Claro que pode ser que acerte, mas realmente isso foge do coração dos pais. Pode ser que ele vá contra a vontade dos pais. Então realmente o coração dos pais deve doer. Então da mesma maneira, para o povo de Israel, o coração do Senhor Deus é assim. Então façam assim, o Senhor Deus disse assim, porque assim eu irei abençoá-los. Mas se vocês desobedecerem à minha vontade, realmente o Senhor Deus é o Deus do amor, mas o Senhor, ele não aceita. O Senhor Deus também é um Deus da justiça, é por isso que ele irá permitir tal castigo. O que vocês querem fazer? Eles disseram que sim, nós iremos cumprir bem a palavra do Senhor Deus, nós iremos receber a bênção de Deus. Nós iremos receber todas as coisas que o Senhor Deus deseja nos receber. Nós iremos viver bem recebendo tudo do Senhor. Eles responderam desta maneira. Então, vamos procurar o versículo 12
Versículo 12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aqui se refere aos gentios, não é? Então, porque tem a lei que está inscrita em seus corações. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, claro que existe essa lei, existe dentro deles, na consciência deles está inscrito. Então, claro, é desse jeito. Então, se nós olharmos, então, na realidade, a nossa consciência também, ela precisa receber a salvação para com a boa consciência seguir ao Senhor Deus. Porque diante da consciência, realmente sempre existe um adjetivo, que é uma boa consciência, uma pura consciência. Então, realmente, nós podemos ver que existem vários prefixos que adjetivam a consciência. Então, a boa consciência, a consciência limpa, nós podemos dizer que é uma consciência que se efetua somente ao receber a salvação. Sem receber a salvação, você seguir os preceitos deste mundo, você estar sendo levado por toda a moda deste mundo, você ter esse tipo de consciência, a consciência fraca, a consciência suja, a consciência corrompida, a consciência perdida, a consciência realmente adulterada. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então, é por isso que quando nós falamos sobre consciência, nós precisamos receber a salvação. É por isso que o apóstolo Pedro, realmente o que ele diz que é receber a salvação. Nós recebemos a salvação, quer dizer que espiritualmente fomos batizados, quer dizer que morremos com Cristo e nós ressuscitamos com nova vida ao nos aliarmos com o Senhor Jesus. Isso é o que? É somente quando nós temos a boa consciência perante o Senhor Deus. Quer dizer que com essa boa consciência nós estamos buscando ao Senhor Deus. Então é por isso que quando nós chamamos algo de lei, então, realmente falando de forma curta, podemos dizer que os 5 livros de Moisés, ou o Antigo Testamento por completo, ou toda a palavra do Senhor Deus, seja o Antigo ou o Novo Testamento, que é a palavra de Deus. E em outras palavras também, nós podemos dizer que o coração do Senhor Deus inscrita no coração dos homens. E unindo todas essas coisas, nós também podemos chamá-las de lei. Então, mas as coisas que aparecem de forma bem descrita na Bíblia, realmente a lei que o Senhor Deus ele permitiu somente para o judeu. Ele permitiu como teste para o judeu, para eles tentarem cumprir. Então, sem lei, realmente, mas eles pecaram sem lei. Ou sem lei, ou mesmo tendo a lei, eles pecaram. Quer dizer que tem pessoas que pecaram com a lei, que são os judeus, e aqueles que pecaram sem a lei são os gentios. Então, é por isso que o Senhor Deus, realmente, ele permitiu a lei para os judeus. Os judeus são os receptores dessa lei do Senhor Deus. É por isso que desde o início o Senhor Deus permitiu a lei? Não, não é isso. Então, para Abraão, o Senhor Deus, todas as coisas para Abraão eram dadas através da graça. Quer dizer que pela graça o Senhor Deus justificou a Abraão. Pela graça, o Senhor Deus, pela obediência e seguimento de Abraão, o Senhor Deus disse que ele era bem-aventurado, que ele era o pai da fé, ele era justificado, ele é justo. Então, mas se nós olharmos em Gálatas, capítulo 3, nós podemos ver que toda essa mandamento, essa aliança decidida pelo Senhor Deus, realmente ela não pode ser desfeita através da lei que veio depois de 430 anos, que é Moisés. Então, realmente, para Abraão, o que o Senhor Deus permitiu como graça, aquela aliança dada para Abraão, aquela lei, aquela aliança e essa lei, então essa lei ela não pode desfazer esta aliança. Então, na realidade, o verdadeiro coração do Senhor Deus realmente não é de nos colocar para nos prender através desse coração do Senhor Deus. Não, é porque o coração do Senhor Deus, já que é assim, o Senhor Deus está dizendo, realmente através do padrão do Senhor Deus, através da vontade do Senhor Deus, já que vocês não conseguem viver dessa maneira, vocês precisam viver abaixo da graça de Deus, sob a graça de Deus. Vocês precisam viver buscando a graça de Deus. Através da graça de Deus, vocês precisam receber a salvação, o amor. Através deste amor do Senhor Deus, realmente vocês precisam viver diante do Senhor Deus. Isso é o correto. Quer dizer que realmente não é somente por palavras dizendo, não matarás, e você fala, nossa, eu cumpri, eu não matei ninguém. Então, nossa, eu sou puro diante dessas coisas. Então, realmente, mas pelo coração, ele já continuamente está pecando. Realmente viver dessa maneira não é algo que o Senhor Deus, ele deseja.
É por isso que em Atos capítulo 15 nós podemos ver que os apóstolos já disseram dessa maneira. Realmente, dentre os judeus, na realidade, realmente haviam as pessoas que receberam a salvação também, e eles disseram: recebemos a graça pela graça do Senhor Jesus, agora precisamos cumprir a lei. E outros judeus que não receberam a salvação diziam: vocês acreditam? Os gentios acreditam no Senhor Deus? Para acreditar a Deus, vocês precisam cumprir a lei. E eles começaram a criar essa confusão, essa discussão foi realizada dentro das igrejas. Mas esses apóstolos, eles disseram: realmente, por que vocês testam ao Senhor Deus? Então vocês estão tentando carregar o fardo que nem os nossos antecedentes carregaram. Então por que querem dar esse fardo para nós, os discípulos? Então realmente esses filhos do Senhor Deus, esta igreja, por que você quer dar esse peso, esse fardo da lei para a igreja? Então é por isso que a vida de fé não é pelas obras da lei, mas pelo meio da graça, pelo amor do Senhor Deus. Você precisa viver a vida de fé. Então é por isso que eu irei continuamente pregar sobre isso. Então esse padrão da lei é tão alto como o Senhor Deus. Então é por isso que você cumprir esta lei, você cumprir o padrão dessa lei, realmente se você for incapaz, você é amaldiçoado, você vai receber o castigo de Deus. É por isso que em Gálatas, capítulo 10, versículo 3, realmente aqueles que pertencem à lei estão o quê? Abaixo da maldição. Então, aqueles que estão sob as obras da lei, realmente estão abaixo da maldição, porque estão dizendo: eu irei me tornar como o Senhor Deus, eu irei fazer isso para ir para o céu. Eles irão para baixo da maldição, porque conforme é escrito no Antigo Testamento, então realmente qualquer um, realmente em todas as coisas escritas na lei, se não cumprirem em todo momento, realmente está abaixo da maldição. Então é por isso que no Novo Testamento já disse também, realmente qualquer um que tentar cumprir a lei do Senhor Deus, querer se tornar justo, aquele que cumpre toda a lei do Senhor Deus, e ele realmente tropeçar em uma delas, realmente ela vai se tornar pecadora, realmente infligirá a lei realmente de todas elas. Então realmente uma pessoa precisa roubar 100 vezes para se tornar ladrão, ou uma pessoa precisa roubar 1000 vezes para se tornar ladrão? Não. Então, a pessoa só de ter roubado uma vez se torna um ladrão. Então, da mesma maneira, realmente você não conseguir ir para o céu, você somente poder ir para o inferno, você se tornar um pecador, quer dizer que realmente só de você cometer um pecado. Então, qualquer um que realmente está cumprindo toda a lei, tropeçar em uma só, realmente será culpado de todas elas, como em Tiago capítulo 2, versículo 10, realmente já disse para nós. Então a maldição da lei realmente é algo medonho. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Deuteronômio capítulo 20. Palavra de Deuteronômio. Capítulo 27. Capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27. Versículo 26. Capítulo 27, versículo 26. Esta palavra vamos ler todos juntos. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Então, o que é esta maldição da lei? O que ele quer nos ensinar é como Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então, isto é a maldição da lei. Então, toda a lei, realmente, dessa palavra não for cumprida, as palavras dessa lei não forem cumpridas, realmente é maldito. Está abaixo da maldição, que é o quê? A morte do inferno. É morrer no fogo do inferno. Então, é por isso que nós podemos ver, como Romanos capítulo 8, versículo 3, realmente a lei, através da carne, realmente sendo fraco, então realmente nós não conseguimos cumprir algo que é pela nossa carne. O Senhor Deus é possível, o Senhor Deus ele consegue fazê-lo. O Senhor Deus enviou o seu Filho com formato de carne para este mundo. E pelo sangue, pela carne do Senhor Jesus, ele acabou com todos os nossos pecados, purificou. Porque quem faz isso é Deus. Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 13.
1 Coríntios, 2 Coríntios, temos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, porque Cristo. Então, ele foi maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele se fez o que? Maldição por nós. Quer dizer que ele nos remiu, redeem. Quer dizer que nos resgatou. Quer dizer que o quê? Ele pagou um valor para nos salvar. Remissão significa pagar um valor e nos tirar, nos libertar daquilo. Isso se aplica aos escravos. Então, quer dizer que aquele escravo é um escravo muito coitado. Então, uma pessoa olhou para aquele escravo e disse: nossa, eu vou libertá-lo. Então, aquele escravo, ele está dizendo: quanto que custa? Realmente, apontando para aquele escravo: quanto que custa aquele escravo? E ele disse: nossa, aquele escravo custa 500 moedas de ouro. Então, você paga aquele valor. Quando você paga, você cobre esse valor. Quer dizer que você está dizendo que é remissão. Você está dizendo: traga o papel, a papelada desse escravo. Então aqui eu paguei o dinheiro, aqui o recibo, vamos escrever os recibos, vamos assinar cada um. Então agora este escravo já não é mais um escravo seu. Ele fala: sim, não é mais meu. Ele recebeu o papel, a papelada do escravo, e veio o escravo para ele também. E ele pegou e rasgou a papelada do escravo. E disse: por você ser muito coitado, eu já te remi, eu já te libertei. Agora viva como uma pessoa livre. Está libertando. Então, isto é a liberdade, a verdade. Tá, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Estava escrito em uma universidade, na entrada. Então, nós todos fomos remidos. Nós que éramos abaixo da maldição do pecado, fomos libertos. Quer dizer que toda a maldição da lei que nós merecemos receber, esse julgamento, Jesus Cristo recebeu por nós. Ele pagou por nós. Então, se existe uma lei, quer dizer que existe uma maneira de cumprir, que é como? Você cumprir essa lei, você se libertar da maldição e do juízo daquela lei, certo? E qual é a segunda maneira? Você, por não conseguir cumprir a lei, o que acontece? Você vai ser julgado conforme a lei e ser julgado e receber essa maldição, receber o castigo da lei. A pena. Realmente são duas maneiras de cumprir a lei. Então, mas nós todos, cumprindo toda a lei, nós nos tornamos libertos por completo? Não existe ninguém que é assim. E é por isso que o salário do pecado é a morte. A segunda morte é o lago de fogo e enxofre. Então, realmente, nós todos, ao ver do Senhor Jesus, ao ver de Deus, somos muito coitados. Feitos pela imagem do Senhor Deus, mas tão coitados que vão para o inferno agora para serem julgados. Realmente é muito coitado. É por isso que o Senhor, Ele mesmo, por nós, Ele se tornou o quê? Se tornou o quê? O Redentor, a remissão. Ele nos remiu, Ele nos libertou. Então, é por isso que o Senhor, Ele recebeu toda a maldição e o juízo que nós merecíamos receber. Então, é por isso que a maldição que nós merecemos da lei. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o Senhor Jesus recebeu o salário dessa morte, do pecado. Então, por quê? Só existe um único motivo. Porque Ele nos ama. Então, Senhor, se Ele nos ama, se nós pensarmos em uma única palavra para resumir, Deus é amor. O Senhor, para nos dar este amor, não funciona pela própria consciência, não funciona pela lei que eu recebi, e é por isso que o Senhor Deus, Ele faz por nós. Eu preciso receber esse amor do Senhor Deus, para que eu possa compreender isto. O Senhor Jesus, Ele veio para este mundo. É por isso que até onde tem a validade da lei? Até que o Senhor Jesus, Ele venha para dentro de mim.
E pela história, o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, realmente, antes de vir para este mundo, era o tempo da lei. Após a vinda do Senhor Jesus, é o tempo da graça. Então, agora, o Espírito Santo veio para nós, é o tempo do Espírito Santo. Quer dizer, que é evangelizado através da testificação da igreja, por isso que é o tempo da igreja. Os judeus, até agora, não acreditam no Senhor Jesus como Messias, como Cristo. É por isso que essa bênção de entrar no reino dos céus realmente passou para os gentios. É por isso que nós chamamos que é o tempo dos gentios, o tempo da graça. Então vamos trocar Lucas, capítulo 16, Novo Testamento. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 16. Versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. E assim, desde então, nós podemos ver que realmente João sendo enviado como o último apóstolo. Qual é a mensagem que o Senhor Deus permitiu para João? Realmente, arrependei-vos, que está próximo a chegada do reino de Deus. Então ele disse, pela própria consciência de vocês deu? Ele falou, não deu. Então pela lei deu? Não deu. Então olhem só, pelo esforço de vocês, pela força de vocês, não tem como ir para o céu. Então, é por isso que agora venham para diante do Senhor Deus. Então eu, desde o momento que eu nasci, desde a barriga da minha mãe, nasci como pecador. Eu fui concebido pelo pecado, nasci no pecado. E eu vivi somente pecando. É por isso que mesmo que o Senhor ele fale tanto sobre essa lei, mesmo que eu tente me justificar por essa lei dita pelo Senhor Deus, eu fracasso e não consigo. É por isso que agora esse caminho deve ser desistido. Toda madrugada agora eu preciso me arrepender, eu preciso realmente buscar diante do Senhor Deus, mas eu vou lá e peco novamente, eu tento cumprir e peco de novo. Então desiste tudo. E precisa retornar para o Senhor, conforme dito pelo Senhor. Realmente aqueles que estão cansados, realmente com o enfado, precisam retornar para o Senhor. Então, eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. É por isso que a lei e os profetas duraram até João. É por isso que João ele pregou o arrependimento. É por isso que é necessário se arrepender para buscar a misericórdia de Deus, para você retornar para o Senhor Deus. Isso se chama arrependimento. E o arrependimento é uma experiência única na vida. Então você se arrepender e crer no Evangelho. Então, é por isso que o Senhor Jesus também disse, eu não vim para chamar... Perdão, falei ao contrário. Eu não vim chamar os justos. Não é mesmo? Então, o Senhor Jesus ele veio para este mundo e viu que não havia nenhum justo. Ele não veio para chamar os justos. Veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Para que eles possam realmente sair daquele lugar da justificação pela lei. Assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, realmente eu tinha muito esforço no judaísmo. E eu, pela lei, em nada me constrangia. Realmente, pela lei que estava escrito, ele se dizia o quê? Puro, sem descumprir nenhuma. Então, pensem bem. O que acontece se peca? Então, ele fez o quê? Realmente o sacrifício, é por isso que os pecados deles foram perdoados. É por isso que ele está dizendo que ele era puro na lei. Mas, na verdade, isso mesmo fazendo aquilo só acontece naquele exato momento e não funciona. Isso é fraco, isso é inútil. Vamos trocar Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Versículo 18. Versículo 18 e 19. Versículo 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus.
Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Quer dizer que pela lei nada pode ser aperfeiçoado. Dessa sorte, introduzir uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então você não conseguir cumprir a lei, você está pecando, você precisa fazer o que? A oferta pelos seus pecados, não é? Acabar com os seus pecados, é simples. Mas já que procuramos Hebreus, vamos procurar Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Então, o sacrifício que é dado uma vez ao ano. Versículo 1. Porque tem da lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Versículo 3, vamos ler todos juntos. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, a maneira de perdoar os pecados através do sacrifício é impossível. É o quê? É fazer para lembrar dos seus pecados. É para comemorar dos pecados. É para você compreender que você é pecador. Quer dizer que você precisa receber o perdão dos pecados. Para você compreender que você é pecador, é por isso que foi dada essa oferta pelos pecados. Mas com as ofertas para os pecados não tem como tirar o pecado. Então, é por isso que seja os bodes, os touros, os bodes, isso é o quê? Somente uma promessa. Então, realmente, se você não pagar na realidade, de nada adianta. Se a imagem verdadeira não vier, a promessa de nada adianta, não é? Não adianta você prometer alguma coisa. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus é a verdadeira imagem. O Senhor Jesus, ele veio e ele precisa fazer esse trabalho. Para que assim os sacrifícios que foram feitos, aquela promessa que foi realizada desde antigamente, pode ter validade. Mas isso tudo é o que? Para comemoração dos pecados. Ah, entendi. É por isso que em Gálatas capítulo 3, versículo 19, ele já disse: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a prosperidade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quer dizer que essa promessa, realmente, desse medianeiro, ele veio e ele precisa cumprir, ele precisa pagar esse valor. Quer dizer que para que toda essa promessa tenha efetividade, não se perca, não seja em vão. Então, o verdadeiro precisa chegar. Então, através dessa promessa, ele mesmo em si veio. Então, porque realmente essas ofertas não tem como atirar os pecados. Não tem como. Então, é Efésios, capítulo 2, versículo 15. Logo depois de 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, o que ele fez? A sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos. Realmente toda a maldição, toda essa lei foi cumprida pelo Senhor Jesus. O Senhor Deus que o fez. Mas, como que o Senhor Jesus Cristo, ele pôde se encarregar de nossos pecados? Então o Senhor Jesus, ele veio neste mundo, ele jamais pecou uma única vez sequer. Nenhuma vez sequer. O Senhor Jesus é o Senhor que cumpriu toda a lei. Somente o Senhor Jesus é o homem que cumpriu toda a lei. Porque dentro do Senhor Jesus existe Deus, existe o coração de Deus, e sabe a exata vontade de Deus. E o seu corpo foi dado, foi submetido à total vontade de Deus. É por isso que mesmo que essa carne difícil, cansada, ele passou a noite toda orando. Até no Monte das Oliveiras também. Derramando as suas lágrimas, derramando o suor como se fosse realmente sangue, até se tornarem sangue.
Ele se sujeitou até a morte de cruz. É por isso que o Senhor Jesus, realmente ele não cometeu pecado. É verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 5, já disse realmente, ele não conheceu pecado. Ele não conhecia pecado. Esse Senhor Jesus, ele estourou pecado por nós. Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser o quê? Justificados. Realmente em nós, no Senhor Deus. Quer dizer que a justiça de Deus, essa justiça que nós temos é zero. A nossa justiça é zero, é sujo, é trapos da imundícia. É por isso que é inútil diante do Senhor Deus, que não tem como ir para o céu. Mas através da justiça de Deus, nós podemos ir para o céu. A justiça de Deus para se tornar a sua justiça em nós, realmente o Senhor que não conhecia esse pecado, através dessa lei, realmente ele cumpriu essa lei em nós. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, a justiça que eu tenho não provém da lei, mas sim da fé em Cristo Jesus. Não é mesmo? Então, por você crer no Senhor Jesus, é esta fé, esta justiça que nós temos. E é por isso que o Senhor Jesus, ele jamais pecou. É por isso que ele pode se encarregar de nossos pecados. E é por isso nós não podemos ser salvos por outras coisas. Realmente, dentre todos os homens, existe algum outro nome, algum outro trabalho para nós sermos salvos? Não tem, não existe. Então, realmente não existe outro nome, não existe outra pessoa para nos salvar. Porque se fosse assim, essa pessoa tinha que ser santo e excelente, perfeito como o Senhor Deus, sem nenhum pecado. É um homem desse que precisa vir, mas como descendência de Adão, não existe nenhum homem que possa ser assim. É por isso que o Senhor Jesus, ele nasceu do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, pela justiça de Deus. Vamos colocar Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículo 26. Versículo 26, capítulo 3, versículo 26. Romanos, capítulo 3, versículo 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para o que nele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, é assim. Então, o Senhor Jesus, ele veio para este mundo e cumpriu toda a lei. Então, essa justiça do Senhor Deus foi dada para nós. Então, ele se sujeitou até a morte diante do Senhor Deus. Então, essa justiça de sujeitar diante do Senhor Deus, essa justiça é de Deus. Essa justiça nos foi dada. Então, através dessa justiça, nós podemos ir para o céu. Através dessa justiça, nós podemos ir para o Senhor. Então, essa lei que nós não conseguimos cumprir, por que o Senhor Deus nos permitiu, então? Como nós conhecemos muito bem, para que nós possamos compreender o pecado. Então, é por isso que nós todos, diante do Senhor Deus, realmente não existe nenhuma pessoa que pode ser justificada pela justiça, pelas obras da lei. É por isso que pela lei chega-se ao arrependimento dos seus pecados. Ele compreende o pecado. É por isso que quanto mais você tenta cumprir a lei, mais você fica aflito, mais você se preocupa. Mais diante do seu Deus você não consegue receber a salvação, você fica cansado, você tenta se esforçar mais e mais sem conseguir receber a salvação diante do seu Deus para ver se consegue receber a salvação, mas se perde. Compreende que é mais pecador ainda. Antes, quando não frequentava a igreja, ia passear no domingo, ia beber, ia dançar, e outras vezes também fazer outras coisas, mas não sabia que era pecador. Mas então, começou a frequentar na igreja, e depois começou a ir passear no domingo, e as pessoas começaram a falar, você não cumpriu o domingo, você não guardou o domingo. Aí ele fala, nossa, que é isso? Antigamente as pessoas poderiam odiar, não é? Eu odeio os outros porque as pessoas fazem coisas ruins. E é por isso que eu estou odiando os outros. Eu não pensava que isso era pecado. Mas realmente tudo que aquele que odeia o próximo, ele praticou homicídio. Então realmente ele vai se perdendo, vai se prendendo continuamente. Quando ele vai conhecendo cada momento mais a Deus, de pouco em pouco ele percebe, nossa, essa diferença entre eu e Deus é gigante.
Então é por isso que ele chega ao arrependimento. É por isso que o Senhor ele já disse para o povo que realmente para que o povo ele pudesse se arrepender, eles se arrependerem. É por isso que o Senhor ele permitiu a lei, para que se arrependam, para que eles possam receber o perdão dos pecados. Então, pelo perdão dos pecados, pelo esse arrependimento, é por isso que o Senhor Jesus Cristo foi enviado para este mundo. Então, o que é o coração do Senhor Deus? Então, quando um pecador ele se arrepende, realmente diz 99 justos nos céus que não tem o que se arrepender, realmente o Senhor vai se agradar mais do que isso. Este é o coração do Senhor Deus. Então o Senhor diz que tente viver conforme a consciência. Você não consegue viver pela consciência. É por isso que precisa buscar a graça diante do Senhor Deus, a justiça diante do Senhor Deus. Então buscar o amor do Senhor Deus, buscar a graça do Senhor Deus, você precisa confessar o que você é diante do Senhor Deus. Precisa compreender o amor do Senhor Deus. Então, compreender esse amor do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus, então isso se torna no nosso coração. Então, quando o Senhor ele permite a graça para nós, a lei é a mesma coisa. A lei, o Senhor Deus, ele já soube que nós não conseguimos cumprir. Então, o homem sempre ele só fala, nossa, eu consigo. Ele tenta se exaltar, ele tenta se tornar maior do que o Senhor Deus. Ele começa a julgar se existe Deus ou não existe. Ele fala, Deus é assim e assado. Mas todas essas coisas é um grande pecado. Então, dentre os maiores pecados deste mundo, qual é o maior pecado? É você não aceitar esse amor, esse evangelho do Senhor Deus. Não existe nenhum pecado maior do que este. Claro que existe o homicídio, existe tal pecado é grande. Mas um pecado maior do que este, é você não receber esse amor do Senhor Deus. Então você realmente tentar fazer compreender esse amor do Senhor Deus. O Senhor Deus ele permitiu que todas essas coisas, ele permitiu todo o seu poder para nós. Ele colocou em toda a sua criação, ele colocou dentro da nossa consciência, ele criou a sua lei. Mas mesmo assim o homem está como? Dizendo, Deus existe, não existe, é isso, é aquilo. As pessoas elas somente ficam nisso e se perdem. Eles não aceitam o evangelho do Senhor Deus. Será que vão receber a palavra do Senhor Deus? Não, esse é o maior pecado que existe. Então, através deste pecado, só tem como receber o castigo eterno. Então, o Senhor, para nos salvar, então esse Senhor, ele derramou seu sangue na cruz, através do seu grande amor, esse pecado, para lavar todo esse pecado. Não existe nada maior do que esse pecado que nós temos cometido, que nós temos entre nós, não é mesmo? Então, a lei tem dois grandes significados, tem dois grandes motivos de ter nos permitido. É para que nós possamos saber que eu sou um pecador imundo que vou para o inferno. E que realmente o Senhor, ele é o Redentor que irá resolver o problema dos meus pecados. Ele é o Salvador, ele é o Cristo. Então esse Salvador realmente nos conduz. Ele é o Mestre, ele é o Professor. Então se nós procuramos em Gálatas capítulo 3, logo depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 3, versículo 21, a partir do versículo 21 até 24. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira, vamos ler todos juntos o versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, esta lei, o princípio da lei é para que possa perceber que eu sou um pecador, que eu não consigo ir para o céu, que eu mereço ir para o inferno. E através disso eu preciso buscar a misericórdia de Deus para retornar a Deus e conduzido para Cristo. Então realmente é um trabalho para conduzir para Cristo. Então o Senhor Deus, ele nos permitiu a lei por conta disso. É muito importante. Então é por isso. Então o povo de Israel, realmente é o povo de Israel que até o fim
Eles perderam a justiça, a graça de Deus, a vontade do Senhor Deus, o coração de Deus. Eles até o fim pensaram, eu consigo fazer isso, assim, assim. E eles começaram a ir contra. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, realmente, assim eu testifico. Eu havia zelo por Deus. Eu tinha zelo, dizer, eu sirvo ao Senhor Deus. Buscava a sabedoria? Não, eu não buscava a palavra do Senhor Deus. Eu não buscava a justiça de Deus. Eu não buscava o coração, a lei de Deus. Eu não conhecia a justiça de Deus. Eu não sabia que o Senhor Deus fazia. Eu tentava estabelecer a minha própria justiça. É por isso que, esforçando-me, eu não me sujeitava ao coração de Deus. Então, aqui está o coração do Senhor Deus, não é mesmo? Então, a Bíblia continuamente está nos dizendo. Então, realmente, qualquer pessoa diante do Senhor Deus não tem como ser justificados pelas obras da lei. Realmente não tem como, é impossível. Então, pela lei, é impossível. Então, pela lei, é certo que não poderemos ser justificados. Então, porque realmente o justo viverá pela fé. Nós podemos ser justificados pela fé. Então, esta fé é muito importante. Vocês sabem quão importante é, não é? Então, é por isso. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Vamos procurar? Romanos, capítulo 3, versículo 28. Vamos ler todos juntos? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Não é mesmo? Então, uma Bíblia que a palavra da Bíblia que explica muito bem sobre essa lei é Romanos capítulo 7. Vamos procurar a partir do versículo 1 até o 6. Então, ele está dando o exemplo do marido e está explicando a lei. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Versículo 4, vamos ler todos juntos. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Ele está dizendo, realmente nós, agora para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, a velhice, ele fala sobre a lei, então quer dizer que não da velhice da letra, quer dizer que se refere à lei. Então ele estava dizendo sobre o marido. Então se nós olharmos, essa lei ela se refere ao marido. Então esta lei, a lei não tem brechas, não tem erros, imperfeições, porque o coração de Deus é a vontade de Deus. E é por isso que esta lei, o mandamento, é puro, santo. Então, mas até quanto? Realmente, até ser totalmente perfeito. Para viver junto desse marido perfeito é muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Então sempre tem que ser conforme o padrão do marido e você não consegue fazer, você sempre erra, você sempre se sente culpada porque não consegue realizar. Porque não está mais feliz vivendo com o marido. E então, ela não pode nem se divorciar e nem para outro marido. Então sempre vive uma vida difícil, que é uma vida religiosa, presa, atrelada a esta vida. Qual é a maneira de fugir disso? Seria bom que o marido morresse logo.
Então esse marido ele não morre para a eternidade. Então o marido ele é tão forte, incrível, e pelo contrário, ele precisa morrer. Então porque assim não adianta, não é? Então, é por isso que existe alguém que morre por ti. Então, alguém que morre por ele. Então o Senhor Jesus morreu por ele. É por isso que em Gálatas capítulo 2, versículo 19, ele disse, pela lei eu já estou morto. Então para eu viver diante do Senhor Deus, porque eu fui crucificado com Cristo. Então, é por isso que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então eu realmente fui crucificado junto com Cristo. Quer dizer que eu morri com Cristo. Quer dizer que eu que morri com o Senhor Jesus. Não foi o marido que morreu. É por isso que eu morri. Então, assim você se torna livre desse marido. Então agora, esse antigo marido, você morreu para a lei. Quer dizer que você morreu. Quer dizer que é o batismo. Que o batismo quer dizer que você agora está se casando, um casamento com um novo marido. Quer dizer que agora você irá viver com um novo marido. Esse novo marido é Cristo. Nossa. Da 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10 também, o Senhor Jesus, ele morreu por nós. Então quer que estejamos acordados ou dormindo. O Senhor Jesus, ele desejou viver conosco. Então por que o Senhor ele morreu por nós? Então porque ele é o nosso marido e ele deseja viver conosco. O Senhor Jesus é amor. Se a lei representa a justiça, o Senhor Jesus é a representação do amor. Ele é o amor. Então esse Senhor Jesus, ele está dentro de mim. Então agora todas as coisas que me faltam, o Senhor ele pode cuidar, ele pode estar junto de mim. Ele conhece as minhas dificuldades, é por isso que ele me fortalece. Então é por isso que isso é muito bom. Então mesmo que me falte algumas coisas, então o Senhor ele faz isso, aquilo, e assim vai, para que eu possa viver junto do Senhor. Assim você pode ter a paz no coração. Antes não conseguia guardar a lei, sempre tomava cuidado. Então falando de hoje em dia, sempre ficava assim, acuada. Mas, agora viver com o Senhor Jesus, você pode o quê? Se manifestar, ter paz no coração. Então é por isso que o Senhor Jesus, após ressuscitar, ele disse que haverá paz para convosco. Então agora o Senhor, ele disse que está dentro de nós. Então o Senhor estando dentro de nós, então o trabalho que nós devemos fazer. Então deixem para comigo, o Senhor Jesus disse. Então deixem esse corpo para mim. Então, esse corpo que de vocês foram comprados com preço, é por isso que agora dê glória diante do Senhor Deus. Esse seu corpo, deixe para comigo, porque eu estando dentro de ti, eu farei todo o trabalho que você precisa fazer. Como é fácil, não é? Fácil. Então o Senhor pode utilizar meu corpo, utilize. Então viver ou morrer, comer ou beber, tudo é para a glória de Deus. Já que o Senhor fará, eu só preciso entregar a mim mesmo. Então assim se torna o quê? Uma aliança. Então, já que procuramos Romanos, vamos procurar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8, vamos ler todos juntos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Então agora, realmente nós todos, realmente fomos crucificados com o Senhor Jesus. Então agora esse marido não morreu, então nós morremos. E agora com esse marido nós nos divorciamos. E agora nós vivemos com quem? Com um novo marido. Então quem é esse novo marido? Quem é essa nova vida? É junto do Senhor Jesus Cristo nós viveremos. Que é isso como aparece em Ezequiel. Realmente nós temos um novo coração, nós temos uma nova vida. Então esse novo coração, essa nova vida, realmente nós nos tornamos uma nova pessoa. E isso é você nascer de novo. Então, Nicodemo sendo professor de Israel, sendo realmente doutor de várias coisas, ele sendo o exemplo de todos os jovens, realmente ele se tornando uma pessoa do alto escalão. Ele era líder do país, líder político, líder de várias coisas, mas ele não conhecia isso. Então o Senhor Jesus disse, você sendo mestre do povo de Israel, você não sabe sobre isso? Você não é rabi? Então quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então realmente quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então, no Antigo Testamento todas essas palavras já apareciam também. Como Ezequiel capítulo 18 também, ele já disse realmente você precisa compreender que você é pecador. Então você precisa perceber que você é pecador, você se arrepender e seu coração e seu espírito precisa ser renovados. Precisa renovar o coração e o espírito se tornar uma nova pessoa. Mas os fariseus, realmente intérpretes da lei, o Senhor Jesus disse o quê? Vocês precisam purificar a si mesmos, vocês precisam ter um novo coração, um novo espírito para que o externo também possa ser purificado. Quer dizer que é algo que está dentro, que está se manifestando. Realmente todas as coisas que saem dentro do coração são os maus pensamentos e as 12 coisas, as coisas perversas do coração do homem. Então é por isso que todas essas coisas aparecem de dentro e sujam o homem. Então, realmente se você for limpo por dentro, fora também se torna puro naturalmente. Você precisa purificar a si mesmo por dentro. O que é purificar por dentro? Então é que o Senhor Jesus, agora ele entrou dentro de mim. Então isso só funciona pela fé. É por isso que em Atos capítulo 15, versículo 18, é realmente o Senhor Deus que conhece o nosso coração. Então, realmente, igualmente para nós, para eles, ele permitiu o Espírito Santo. Então, ele realmente está se manifestando através do Espírito Santo e pela fé ele está nos purificando, seja eles ou nós. Ou seja, os apóstolos, qual pessoa que seja. Então realmente é dessa maneira que ele faz essa diferença. Tá, agora nós que fomos purificados não somos diferenciados, seja os apóstolos, seja todas as pessoas que aprenderam com os apóstolos nas igrejas iniciais, ou nós de agora não temos diferença, não temos discernição. Então porque agora nós todos temos o coração limpo. Como? Através da fé, não é pelas obras da lei. É por isso que o apóstolo Paulo realmente ele já disse para a igreja de Corinto. Então nós realmente ganhamos o coração de Cristo. Nós temos o coração de Cristo. Então está dentro de nós. Então quer dizer que Romanos capítulo 8 que nós lemos. Versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo a carne, que está falando. Não andamos segundo a carne. Então se nós olharmos a lei, o Antigo Testamento, todas as coisas que aparecem no Antigo Testamento, então, todas as falas que aparecem no Antigo Testamento, o que a lei está nos pedindo? Falando em uma única palavra, é o amor. Não é? Então ele perguntou para o intérprete da lei. Então o intérprete da lei conhecia muito bem. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tá, até esse doutor da lei não conseguiu a vida eterna.
É por isso que ele está perguntando, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Versículo 26. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faze isso e viverás. Então você vai para o céu, você vai conseguir a vida eterna. O que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Então, no tempo da consciência, você precisa viver conforme a consciência, você vai ganhar a vida. No tempo da lei, você precisa cuidar da lei para ir para o céu. Então, quem é que vive conforme a consciência? Quem é que vive cumprindo a lei? Não consegue. Então, o que a lei está pedindo? O que está escrito na lei? Então, já que ele é o doutor da lei, quer dizer que ele conhece os 10 mandamentos, ele fala todas as coisas, ele fala sobre o céu, a lua, as comidas, todas as coisas do mundo. Eu acredito que ele falaria dessa maneira, mas esse intérprete da lei, ele resumiu toda a lei dizendo, é o amor. O que a lei está pedindo? O que está dizendo a lei? Qual é o pedido da lei? Ele está dizendo, é amar. Senhor, é amar. É amar ao Senhor. É amar o próximo, é amar a Deus e amar o próximo. Então isso é o pedido do amor. Ah, então tente amar. Então um jovem rico foi para diante do Senhor Jesus. Ele foi buscar a vida diante do Senhor Jesus, a vida eterna. Então ele disse, a lei eu já guardei desde a minha mocidade. Ah é? Então todas as coisas que você tem, todos os bens que você tem, venda e distribua para os pobres. E você segue-me. Mas essa pessoa, ele ficou preocupado porque ele era rico. Então você amar, está amando os próximos? Não está, porque realmente a lei, pelo seu próprio pensamento, pelo que está escrito, ele fala, não matarás. Ele fala, eu não matei. Não mentirás. Eu não menti. Não dará falso testemunho. Eu guardei tudo. Ao ver dele, todas as coisas já foram cumpridas. No padrão dele, mas no padrão do Senhor Deus. Será que ele realmente amou? Será que o pedido do amor, da lei é amor, mas ele não conseguiu amar, já que ele não conseguiu fazer, já que ele estava realmente tendo cobiça pelas coisas dele, ele fala, eu não consigo. E ele vai se preocupando, porque ele era muitíssimo rico e foi embora, triste. Então o pedido da lei é o amor. Então o Senhor Jesus, ele realmente se encarregou de todo a lei. Ele guardou toda a lei na sua vida. Então ele, o Senhor que ama toda a humanidade. Então o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então esse amor tão grandioso. Então é esse amor tão grandioso do Senhor Jesus. Enquanto ele vivia neste mundo, toda a justiça do Senhor Deus, então foi dada para mim, foi nos dada. É por isso que antes nós éramos pecadores. Mas agora, pela fé, nós conseguimos o quê? A justificação. Quer dizer que o Senhor Jesus ele nos permitiu a sua justiça. Quer dizer que nós nos tornamos justos como o Senhor Jesus. É por isso que agora nós devemos viver como justos. Então antes, aqui nesse meio, o Senhor Jesus não existia. O Senhor Jesus não estava aqui, não havia amor. Então sem esse amor, nós vivíamos tentando cumprir o desejo dessa lei e era impossível, não conseguíamos. Então, mas agora o pedido dessa lei, o Senhor Jesus, que é o amor, está dentro de mim. Então antes realmente não era a árvore de figueira, mas realmente de figos, mas agora era de espinhos. Não tem como colher figo do espinheiro, não é? Então, mas agora foi mudado o espinheiro para a figueira. Então agora nós temos esse fruto. Então agora nós podemos ter a videira, agora nós podemos dar esse fruto da salvação. O Espírito Santo está dentro de nós, quer dizer que agora ele está dentro de mim. Quer dizer que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, através de mim, através do meu corpo, todo esse trabalho que ele faz está se manifestando como fruto. Então isso é fruto do Espírito. Isso é fruto da vida eterna.
Então agora, realmente manifestando esse amor do Senhor Deus. Como filho do Senhor Deus, nós fomos salvos pelo Senhor. Então, o pedido da lei, o amor. Quer dizer que o amor ele precisa entrar dentro de mim para que isso possa acontecer, não é mesmo? Então o Senhor Jesus ele já disse, realmente eu já cumpri tudo, eu já fiz tudo. Então o Senhor já disse, já cumpriu todo esse amor na cruz. O Senhor Jesus ele já disse. Então realmente o homem, se ele largar a si mesmo, ele pode obter um maior amor. Então realmente pelo amigo, por mim. Então esse amor de abandonar a sua própria vida. Ele cumpriu tudo. Então vamos trocar Mateus, capítulo 23. Palavra de Mateus, capítulo 23. Versículo 23. Mateus, capítulo 23. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Então, o dízimo, eles fazem muito bem. Para quem? Então eles preparam, por exemplo, a hortelã recebeu de alguém, então eles pegam um décimo daquilo e trocam por dinheiro e ofertam. Então isso eles faziam muito bem. Mas o que é o mais importante da lei é que a nossa justiça é como trapos da imundícia. Quer dizer que toda essa justiça que o Senhor Deus ele me permitiu, por que eu estou abandonando? Então ele está falando que o juízo, a misericórdia é o que? O amor. Então realmente em mim não tem o amor. Esse amor que o Senhor ele me permitiu, eu preciso ter esse amor, eu preciso dar para o Senhor. Ter esse amor completo, assim eu posso ter o amor verdadeiro. Então agora fé. Então, a fé que nós temos diante do Senhor Deus. Tudo isso significa a mesma palavra. O juízo, a misericórdia, a fé significam a mesma coisa. Mas elas foram desprezadas. Então, quer dizer que esse grande amor do Senhor Deus, realmente todas elas foram desprezadas. Então somente ele pensa o que? Na hortelã, no edro, no cominho, no dízimo que precisa dar por ter recebido. Mas isso ou aquilo, realmente, sabem aquelas coisas que os judeus eles guardam, todos os mandamentos deles, as leis, eles guardam essas coisas. Eles pensam que o Antigo Testamento é muito mais importante. Eles se perdem nas coisas imprestáveis, nas coisas que não têm nenhuma relação com o coração do Senhor Deus, buscando somente o esforço deles. É por isso que eles dizem, isso é servir ao Senhor Deus, isso é fazer algo por Deus. Então, eles têm muito esforço por Deus. Então, mas eles não buscaram o entendimento, não buscaram a palavra do Senhor Deus. Então, eles não tentam fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus que ama os pecadores. Então, se nós olharmos, seja os fariseus, intérpretes da lei, eles realmente que são tão puros religiosamente, estando ao lado dos pecadores, eles dão a volta, eles não ficam ao lado. É por isso que quando o povo de Samaritano, todos eram pecadores, eles não iam para o lado do Samaritano, sempre davam a volta por Samaria, e eles se consideravam totalmente puros, santos. Mas o coração do Senhor Deus, essa lei, realmente é algo mais importante do que isso. A lei, o juízo, a misericórdia, a fé, vós abandonastes, desprezastes, perderam esse amor do Senhor Deus. Então vamos trocar Miqueias capítulo 6. Antigo Testamento, Miqueias capítulo 6. Miqueias, Naum, Abacuque, Miqueias. Miqueias capítulo 6. Depois de Jonas, nós temos Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Vamos aí todos juntos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom.
o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então isso é mais importante do que a lei. Que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, praticando a justiça, conforme dito pelo Senhor Jesus. Realmente nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente para aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é a justiça. O que será a justiça? O salário do pecado é a morte. Realmente precisa ser julgada. Então, o Senhor Jesus, realmente tudo que Ele cumpriu na cruz. Então, ao ver do Senhor Jesus, todas as coisas que nós fazemos, realmente nós temos essa vontade, santa vontade do Senhor Deus. E nós realmente precisamos acreditar nisso e realizarmos. Isso é a justiça do Senhor Deus. Isso é realizar a justiça de Deus. Então, nem todos que dizerem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, realmente, aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus poderão entrar. Realmente quer dizer que nós também precisamos morrer? Então, realmente não importa quantas vezes morramos, 100 vezes, não temos como entrar no céu, somente pelo Senhor Jesus. Então, realmente, aquele grande amor, a graça que o Senhor Jesus permitiu na cruz. Então, quando nós ouvimos isso, quando nós cremos nisso, então, esta fé que nós temos, então, nós podemos fazer a vontade do Senhor Deus. Então, isso é a justiça do Senhor Deus, isso é fazer a vontade do Senhor Deus. Então, é por isso que esse grande amor que o Senhor Ele nos permitiu. E disse para Pedro, filho de João, Simão, filho de João, realmente tu me amas? Ele disse, sim, eu te amo. Então eu amo o Senhor sabe que eu o amo. Sim, esse grande amor que o Senhor tem feito por mim. Então não é que a humildade tenha andado conosco. Então nós precisamos provar se nós estamos na fé, nós precisamos confirmar se estamos na fé diante do Senhor Deus. Então, realmente, Cristo Jesus que está dentro de nós, nós não sabemos que Ele está dentro de nós, porque então quer dizer que nós não estamos na fé. Então, realmente, Cristo está dentro de mim e isso é fé. Então, isso é andar com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus está vivo dentro de mim. E isso é estar na fé. Então, está dizendo, realmente, o que é justo diante de ti? Realmente, o Senhor Deus já mostrou. É todas as palavras que refletem, que funcionam. Mas então o Senhor Jesus, Ele já que cumpriu toda a justiça do mundo, então é por isso que no Antigo Testamento todas as coisas, seja o ensinamento, seja o sol, a lua, todo o ensinamento, o padrão, então, todos os mandamentos, então, tudo isso que o Senhor mandou guardar, então, todos os mandamentos, os 613 leis, então, o Senhor Ele disse para fazer e tem coisas que o Senhor disse para não fazer. Então, algo dito para fazer, então, dizem por volta de 248, e para não fazer dizer que é 355, então quer dizer que, eu não sei se foi 365, mas 365 leis para não fazer. Então realmente nós podemos ver que o Senhor Ele disse para fazer. Então, e Ele está dizendo realmente 365 para não fazer. Então realmente esse tipo de lei. Então o Senhor Jesus Cristo, então agora Ele permitiu isso para que nós pudéssemos compreender com Cristo. Então nós recebemos a salvação dessa maneira. Então, mas agora em todas essas coisas, realmente nós não precisamos ler o Antigo Testamento? Não, nós precisamos ler. Então todas essas coisas, realmente elas se tornar um ensino para nós. Quer dizer que todas essas coisas do Antigo Testamento foram escritas para nós conhecermos o coração do Senhor Deus. Para que nós possamos conhecer o Senhor Deus, para que possam se aplicar em nós. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, estando dentro de nós, então realmente todas as coisas que é preciso ser feito, Ele realmente me permitiu uma nova lei.
Então, em João, capítulo 13, o Senhor ele disse, realmente eu novo mandamento vos dou. Realmente amei-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, amei-vos uns aos outros. Realmente está assim e não a frase. Então, será que nós podemos fazê-lo? Uma pessoa que não recebeu a salvação jamais consegue fazê-lo. Por quê? Porque uma pessoa que recebeu a salvação, então agora o mandamento que ele recebeu diante do Senhor Deus, ele precisa fazer, porque Cristo está em mim. Então Cristo está dentro de mim, Cristo Jesus está dentro de mim. Então agora amar o Senhor Jesus Cristo. Então agora já se cumpriu dentro de mim está tudo cumprido. Então é por isso que agora esse amor diante do Senhor Deus. Então o Senhor ele disse, um novo mandamento vos dou. Mas qual é o padrão? Qual é o desejo do Senhor? Então amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, realmente sabem qual é esse amor que o Senhor tem me amado? É o amor agape. Ah, mas como é que nós podemos amar o próximo com o amor agape? É impossível. Com esta carne é impossível. O amor agape, amar o irmão e irmã, é impossível. Mas Cristo Jesus que está dentro de mim, se eu fizer, é possível. Então, o Senhor Jesus que está dentro de mim, realmente Ele deseja realizar esse amor dentro de mim, utilizando o meu corpo, através do meu corpo, através de mim. Tá? Assim, isso é possível. Então, isso é a lei de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo, realmente eu estou dentro da lei do Senhor Jesus. Então, realmente nós podemos ver alguns intérpretes da lei, eles começaram a pensar, como é que será, quantas leis que o Senhor lhe pediu? Então, eles começaram a pedir, então 613 leis do Antigo Testamento, aí eles começaram a pensar, será que tem mais ou tem menos? Ah, deve ter menos, 613 leis acho que demais, né? Então eles começaram a pensar, porque são 613 do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus também diversas vezes disse uma ou outra coisa falando sobre o Novo Testamento, dizendo para amar, né, uns aos outros, então deve ser pouco, né, porque o Senhor Jesus resumiu em uma única palavra. Eles procuraram as leis, mas viram que é 1050 leis, é mais leis do que essas 603 leis. Se nós olharmos o Novo Testamento, todas as coisas que o Senhor Deus disse para fazer isso e não fazer, eles contaram tudo que foi ordenado pelo Senhor Deus. E isso eles chamam de lei de Cristo. Isso é lei também. Como é que vamos guardar essas coisas? É impossível. Então é por isso que dentro da igreja, dentro de nós, realmente o Espírito Santo, através de nós, ele realmente nos entregou. Mas a carne não gosta. A carne reclama. É por isso que eu preciso morrer. A minha justiça, o meu pensamento, a minha vontade. Tudo isso precisa ser largado. Porque assim Cristo, Ele pode me utilizar. Romanos capítulo 5, versículo 5. Realmente a nossa esperança é não ter vergonha. Realmente porque através do Espírito Santo que nós temos, realmente o Senhor Deus foi derramado em nós. Então, após termos recebido a salvação, o Espírito Santo ele veio. Quer dizer que, falando de outras maneiras, o Cristo Jesus ele está dentro do meu coração. Falando de outra maneira também, o coração do Senhor Jesus foi derramado dentro de mim. Então, uma pessoa que cresceu em Espírito Santo, que tipo de pessoa ela é? É que o Senhor realmente ele se manifesta mais ainda dentro de nós. Então, isso é uma pessoa que cresceu espiritualmente. Então, realmente, o Espírito Santo já disse, realmente, eu como tenho recebido do Senhor Jesus. Então, quer dizer que nós, como Cristo Jesus, o Senhor Jesus estava dentro de nós, realmente conforme a vontade do Senhor, conforme o coração do Senhor, conforme o pedido da lei, o Senhor, ele viveu. É por isso que dessa maneira, o apóstolo Paulo também, realmente ele já disse, eu realmente tenho vivido por Cristo dessa maneira, eu tenho recebido isso como exemplo. Então, da mesma maneira, vocês precisam se tornar os meus imitadores. Então, ele está dizendo essas palavras para nós. Então, seja os judeus, seja o povo de Israel, já que eles não têm isso dentro do coração. Então, eles, pela própria
vontade, pelo zelo, pelo esforço, pela religiosidade, pela determinação. Eles tentaram amar, tentaram cumprir o pedido da lei, mas realmente era impossível. E essa força chegou para que eles pudessem fazer. Que poder é esse? É o amor do Senhor. É o amor de Deus que foi derramado dentro de nós. É por isso que agora esse novo mandamento, realmente não é um mandamento que não existia e surgiu, mas realmente já existia. Era a consciência, a lei escrita em nossos corações, ou a lei permitida para o povo de Israel, os 10 mandamentos. Realmente tudo isso, o novo mandamento do Senhor Jesus também, realmente o Senhor ele está dizendo que é tudo isso. Então vamos trocar João capítulo 2. 1 João capítulo 2, perdão, 1 João capítulo 2. Versículos 7 e 8. Na frente de Apocalipse, 1 João capítulo 2. Versículo 7. Então vamos ler. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Então, não é um novo mandamento, não é estar escrevendo um novo mandamento. Realmente, todo o mandamento que vocês tinham desde o início, todas as coisas que a lei que eu havia dito desde antes, realmente o pedido da lei é a mesma. Então, é por isso. Então, nós não temos recebido a salvação se nós, dentro, não estivermos limpos, realmente as coisas que nós não poderemos cumprir o pedido desta lei. Então, esse pedido da lei do Senhor. Realmente, nós precisamos viver conforme o Espírito Santo, para que esse pedido da lei ela possa se cumprir dentro de nós. Não é mesmo? Então, esse amor do Senhor. Então, esse amor que nós amamos ao Senhor. Então, ele já perguntou para Pedro, não é? Então, realmente, filho de João Pedro, você me ama? Simão Pedro, você me ama? Então, realmente, você verdadeiramente ama ao Senhor? Então, é amar o próximo. Amar o próximo realmente existem 2 grandes maneiras. Realmente servir, amar ao Senhor. Então, o Senhor ele já disse dessa maneira, perdoando nossos pecados na cruz, não é? Então, quanto que nós realmente podemos amar os irmãos e irmãs? Então, será que nós realmente precisamos perdoar uma vez? Não, é 7 vezes 70. 70 vezes 7. Nós precisamos perdoar os irmãos. Isso é servir, isso é honrar o próximo. As pessoas do mundo, eles vivem realmente com essa hierarquia de quem é melhor que você, mas no reino dos céus não existe isso. No menor lugar possível, você precisa servir o irmão. É esta pessoa que é o maior, será o exaltado do reino dos céus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que eu sou o menor de todos os apóstolos. Quando ele escreveu 1 Coríntios, ele disse dessa maneira. E depois, quando ele estava escrevendo Efésios, realmente aprisionado, disse realmente, eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu sou o menor dentre todos os menores. Então é por isso que ele está dizendo, testemunhando dessa maneira. Realmente, apóstolo Paulo, realmente esse amor de Cristo. Realmente esse amor de Cristo para que ele possa ser manifestado, possa ser aplicado. Realmente ele mostrou o quanto que ele se entregou. Então realmente esse amor de Cristo que ama toda a humanidade se manifestou na cruz. Então, mas realmente esta cruz, em todos os lugares do mundo, é o melhor lugar possível, não é mesmo? Então, mas esse amor, realmente como é que nós podemos receber esse amor? Como é que nós iremos realmente manifestar, a realizarmos esse amor do Senhor Deus? É só fazer como Cristo diz para nós fazermos. Se nós formos para o interior, eles pegam o bezerro, realmente para treiná-lo, ele anda, por exemplo, a mãe que lavra o solo, eles botam o filhote do lado para andar junto da mãe. Então quem é que vai para lavrar? A mãe que lavra tudo. A mãe lavra tudo. E esse bezerro pequeno, ele somente vai seguir. O filhote só anda do lado da mãe. E assim ele aprende. Da mesma maneira, nós também. Então o Senhor ele está carregando o seu jugo. Então, o Senhor disse, toma o meu jugo, que é leve e fácil. É porque o Senhor Jesus que está carregando por nós.
Então esse jugo que o Senhor Jesus tem carregado, nós somente precisamos seguir ao lado dele. Então dessa maneira, se nós fizermos dessa maneira, então não pense que eu realmente tenha desprezado realmente a lei ou os profetas. Não vim para desfazer da lei. O pedido da lei é o amor. Então eu já cumpri todo o desejo da lei. Então, e vocês também, todo o desejo dessa lei também, para que possa se aperfeiçoar dentro de vós. Então, é por isso que não pense que eu venha ter realmente desprezado, negar todos a lei e os profetas, mas sim eu vim completá-lo. Então, é por isso que realmente pela lei, realmente nós estamos realmente desprezando a lei? Não, realmente nós precisamos realmente estabelecer fortemente o pedido da lei mais uma vez. Porque agora antes nós não conseguíamos cumprir, mas agora nós podemos cumprir. Porque Cristo Jesus que está dentro de mim, o amor está dentro de mim. Quer dizer que esse amor que foi entregue para que fui entregue para o Senhor Jesus, através desse amor, mais uma vez, fortemente sou estabelecido. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, realmente precisa seguir o Espírito Santo, porque assim não fareis a vontade da carne. Então assim, realmente nós somos realmente conduzidos dessa maneira. Então Romanos, capítulo 13. Vamos jogar Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8 ao versículo 10. Romanos capítulo 13, versículo 8. Eu queria ver esse versículo 8 e 10, versículo 13, versículo 8. E ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Vamos ler todos juntos. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Versículo 10. Vamos ler todos juntos. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o pedido da lei é o amor. Cumprimos tudo. É por isso que hoje nós vamos aprender realmente qual é o verdadeiro pedido do amor. Por que o povo judeu não conseguiu cumprir esse desejo da lei? Então, realmente nós todos cumprimos essa lei perfeitamente dentro de nós. Para nós estamos perfeitos dentro de nós. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. É isso que eu queria pregar. Então, muito obrigado. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos muitíssimo. Senhor, desde o Antigo Testamento, o povo judeu realmente não conseguiram cumprir esta lei. Senhor, que está dentro de nós, realmente colocou esta lei dentro do nosso coração, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cumprido a sua santa vontade dentro de nós, essa sua grande graça. Nós agradecemos por todo esse amor, Senhor. Senhor, até que nós possamos entrar no reino do Senhor. Senhor, toda a sua santa vontade, o seu mandamento. Realmente, amei-vos uns aos outros. Que o Senhor permita para que nós possamos cumprir todo esse mandamento, Senhor. Que o Senhor permita para que possamos realizar a sua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.